Vamos continuar nossa leitura, continuando a partir da introdução 34, logo em seguida, na sequência, a parte que nós já continuamos. E por isso, em Shammai, temos as duas letras Shin e Mem, de Moshe, e também de Shem, filho de Noas. E as duas letras Aleph e Yud restantes de seu nome são os segredos de onde, então são os segredos de onde Aleph lido Ei está Hevel, teu irmão. Como Shammai era do lado da Gevurá, então aqui eu vou até anotar, Shammai era Gevurá, como Shammai era Gevurá de Hevel. Ah, tá. De Hevel. Nele e no seu nome estava aludido o pecado de Hevel, que foi cometido com as duas letras Aleph de Yud, de Adonai, aludidas em onde está Hevel, teu irmão, como foi mencionado no Ticunim Ticum 69. E eis que Shammai, o ancião, pecou por meio de sua severidade excessiva. Olha o pecado dele, hein? Olha que pecado foi, hein? Severidade excessiva. Por conta dessa severidade, ele se encontrou com alguns prosélitos, mas não os aceitou para a conversão, como foi dito pelos sábios, Shabat 31a, de abençoada memória. Por isso ele reencarnou posteriormente em Shimon ben Azai, que não se casou e criou Nefashot de convertidos, por meio de sua ocupação com a Torá. Foi do mesmo modo que Abraão, um homem piedoso, literalmente Chesed. Então, Abraão era o que? Chesed, era um homem piedoso, né? Fazia como é mencionado no portão semanal de Leshá, sobre o versículo. E a Nefesh que havia feito em Charã. Como se sabe, todas as Nefashot dos prosélitos são do lado de Chesed, que é Abraão, quando se separou de sua esposa, por ela ser estéril. O mesmo se deu com Moshe. Então, se deu a mesma coisa. Nesse mestre de abençoada memória que criou Nefashot para os convertidos quando se instalou da sua esposa, pois ele era do lado de Chesse de Hevel. Então, olha, então Moshe era do lado de quê? A Nefashot dele, as nefesh dele, era do lado de Chesed de Hevel. E eis que foi assim que a dureza de Shammai foi corrigida e transformada em piedade Chesed. Então, assim Shammai corrigiu a dureza, né? Que foi chamada de piedade, que é Chesed. Por isso, em Shimon, que é Shimon ben Azai, há duas letras, Shin e Men, de Shammai, e as três letras Ain, Vav e Nun.
que formam a palavra Avon, que significa transgressão, o que indica que Shimon ben Azai corrigiu a transgressão de Shammai, a saber, a de recusar os convertidos. O Rabi Akiva é da raiz Caim. Então, o Rabi Akiva é da raiz de Caim. Então, vou até anotar aqui, ó. O Rabi Akiva, ele é da raiz também de Caim, como já foi dito, e ele é do lado da coroa de Gevurá. Então, ele é do lado da coroa de Gevurá. Como já é sábado, então, Rabi Akiva, né? E ele cancelou, literalmente adoçou a Gevurá e a transformou em Chesed. Então, ele transformou a Gevurá dele em Chesed, começou a criar as nefashot de prosélitos. Isso ocorreu naqueles 24 anos em que ele se isolou de sua esposa, Calba Bat Savoá, e foi estudar a Torá. E como consequência, ele trouxe consigo 24 mil alunos. Como é sábado, no entanto, a raiz da Nefesh do próprio Rabi Akiva era do interno, ou da essência da santidade. Porém, por causa do pecado de Adão, ele saiu para as clipote. Depois ela voltou à santidade. E apesar de ele ser chamado de convertido, não se trata de fato de uma pessoa convertida, tá? Então, Rabi aqui foi chamado de convertido, mas não se trata que ele realmente era uma pessoa convertida. Mas no caso das demais nefashot, os convertidos, não é isso que ocorre, pois o princípio de sua existência, de sua essência, vem daquela Kilipá, chamada de Kilipat Noga. Esta Kilipá, então, ele vem do princípio da Kilipá chamada Noga. E esta Kilipá, às vezes, vai para a impureza e às vezes volta para a santidade. Então, essa Kilipá Noga, ela vai para a impureza e volta para a santidade, como é dito no portão semanal de Vayahel, no livro do Zohar. E esse é o segredo do que os nossos sábios disseram. Os prosélitos são tão difíceis para Israel como a chaga. A questão é que a pessoa que no início é um goi, que é um gentil, quando se aproxima para se converter, recebe uma nova nefesh que entra nele. Ela é da geração das nefashot dos justos, quando existiam no jardim do Éden terreno. Lindo, isso aqui é maravilhoso. Como está mencionado na porção semanal de Shelash Lechá. Depois que a pessoa se converteu, ela merece que entre nela uma nefesh realmente santa, igual às outras nefashot dos filhos de Israel. E então essa pessoa é chamada de prosélito de justiça. Então aqui está o conceito do nome prosélito de justiça. O que é prosélito de justiça? Quando a nefesh
Nefeshot, ou Nefesh, entra no gentil. E que Nefesh do Jardim do Éden, que estava no povo de Israel. Do Jardim do Éden terreno, né? Pois ela tem, de fato, uma santa Nefesh de Malchut, que é chamada de justiça, como é sábio. E essa Nefesh que agora fica com a pessoa, que é aquela que estava nela quando ela era gentia, e que é chamada de Nefesh de prosélito, e que a fez voltar ao bem. E é indispensável para ela não ter apego a clipar. Por isso, na sua existência atual, neste corpo de prosélito, depois da conversão, é inevitável para ela não fazer com que outras nefestes sagradas, que também está nesse prosélito, peque um pouco. Ou seja, é inevitável para ela não fazer com que as outras nefestes sagradas, que também está nesse prosélito, peque um pouco. E esse é o segredo de os prosélitos são tão difíceis para Israel como uma chaga. Ver a introdução 39, 36. Pois a primeira nefesh do prosélito faz com que a segunda nefesh, chamada de Israel, peque. E com isso se pode entender o segredo do Rabi Akiva. Interessante isso aqui, porque de abençoada, de abençoada memória, que no começo era um ignorante e odiava estudar a Torá por 40 anos e disse: quem vai me dar um sábio da Torá para que eu possa mordê-lo como burro? E isso foi assim porque ele estava sob a influência que vinha do lado da primeira nefesh do prosélito. Mas a sua nefesh verdadeira era completamente santa. Vamos voltar ao assunto de que Ben Azai e o Rabi Akiva criaram nefashot de prosélitos quando se separaram de suas esposas, através do estudo da Torá em santidade, com a intenção de unir com a Shekhinah, os sábios justos liberam nefashot presas nas clipá, que são as de prosélitos, para elas conseguirem reencarnar. A separação aqui não foi por divórcio, mas por optar por uma vida de celibato. Às vezes, temporariamente, às vezes, permanentemente. E já vimos que ambos eram sagrados por serem, de um lado, Gevurah, né? Então, os ambos aqui eram sagrados, e de Hevel, e de outro lado, Gevurah de Caim. E por causa destas proximidades, Ben Azai tomou a filha do Rabi Akiva como esposa, como é sábio. E mesmo que eles não tenham tido nenhum tipo de relacionamento, tendo ele mandado ela retornar para a casa do pai dela, como é sábio, já nos foi explicado em Misvat Kedushim, o preceito do matrimônio, que por meio da cerimônia do casamento do marido dá para sua mulher o aspecto da luz circundante que vem do próprio ruach do homem. Nossa, que lindo. Sendo assim, Ben Azai, quando casou com a filha do Rabi Akiva, ele passou parte do seu ruach para ela, pelo segredo da luz circundante,
ficando assim sempre com ela. E por causa disso, Ben Azai também ficou próximo do Rabi Akiva para sempre como é sábio. Esse também é o segredo do que foi dito, de que Ben Azai costumava dizer sobre o Rabi Akiva: todos os sábios de Israel não pode se comparar a mim, com exceção dessa careca. Literalmente, se todos os sábios de Israel forem comparados a mim, serão como a casca de alho. Sem dúvida, não temos que entender essas palavras de Ben Azai como prova do orgulho que ele sentia de si mesmo em relação a todos os sábios de Israel. E o mesmo no caso do Rabi Akiva, quando ele o chamava de careca, mas o segredo por trás da palavra, então, o segredo por trás da palavra é que todos os sábios, ou a grande maioria, criaram Nefashot para o prosélito por meio de sua ocupação com a Torá. Então, esse é o significado de careca, né? Que todos os sábios criaram Nefashot para o prosélito, ou seja, para aqueles, né? De Israel, o que é o prosélito? Quem explicou aqui em cima o que é o prosélito? Vou voltar aqui. Ó, depois que a pessoa converteu, ela merece que entre nela uma nefesh realmente santa, igual outras nefashot de Israel. Então, eles, estudando da Torá, eles proporcionaram a criação dessas nefeshotes para esse prosélito, por meio da sua ocupação de estudar a Torá. Continuando a leitura. No entanto, existe uma diferença entre eles, pois há os sábios que só conseguem trazer nefashotes para o prosélito, mas que ainda ficam naquela clipá chamada noga, de que falamos, enquanto o Rabi Akiva e o Ben Azai, depois que traziam estas nefashot dali, colocavam-nas dentro da santidade onde elas se corrigiam. Depois eles as extraíam dali e as davam para os prosélitos. Então, no que se refere a este nível, o Rabi Akiva e Ben Azai eram superiores a todos os sábios de sua geração. Por isso, Ben Azai disse que todos os sábios de Israel perante ele se pareciam. Então, todos os sábios de Israel perante ele se pareciam com a casca de alho. É a alusão da clipá de Noga, com exceção do careca. E o segredo desse assunto é o que você já sabia, de que no órgão no qual se faz a circuncisão sagrada, literalmente onde aparece o sinal da Sagrada Aliança, em hebraico, Ot Brit Kodesh, existem dois buraquinhos, o da direita, que é escrito sêmen sagrado, e o da esquerda, que é escrito que vem dos pés, a urina, alimento para a clipote. Entre eles existe uma pequena película, como a casca de alho, e essa película é o que nós chamamos de clipá noga. Eis que todos os sábios daquela geração tiraram nefashot para os prosélitos apenas da casca de alho mencionada. Mas eles, o Rabi Akiva e Ben Azai, além disso,
Colocaram as nefashot dentro do buraquinho sagrado do lado direito e as devolviam ao lado da santidade de fato. Depois eles as extraíam de lá, colocando-as nos corpos dos prosélitos. Dessa maneira, ele, que é Ben Azai, queria explicar por que o Rabi Akiva também tinha a força de fazer isso igual a ele. Esse é o motivo porque ele o chamou pelo nome de careca. Em hebraico, lido Sireosh, com a mesma letra de Corash, que era careca. Corash, sendo um levita, precisava raspar a cabeça do seu corpo para ser apto a servir no tabernáculo. Segundo a Cabalá, o cabelo do corpo atrai julgamento. O levita está ligado ao lado do julgamento, enquanto o sacerdote, o Cohen, e ao da misericórdia. Então, eu vou até anotar que o sacerdote está ligado à misericórdia. E o levita está ligado ao lado do julgamento. Continuando. Portanto, para não atrair julgamento demais, que resultaria em severo julgamento, raspava-se o cabelo do levita. A explicação disso, então, que a raspagem do cabelo do levita. Vou até anotar aqui. Então, a explicação disso, ó, é conforme o que havia te informado de que Corash, filho de Zar, em hebraico Tsar, também saiu da raiz de Caim. No texto em hebraico aparece o nome Shak, que é definitivamente errado, segundo o número 16:1. No Zohar está escrito o motivo. Então, no Zohar está escrito o motivo, porque ele se chamava Corash. Isto pelo fato de ele ser levita, da tribo de Levi, filho de Jacó. E todo levita precisa raspar todo o seu cabelo e ficar careca por conta da força de Din e da Gevurá que existe nele. E já vimos que o Rabi Akiva também é da raiz de Caim, que é a coroa de Gevurá. Então, aqui ó, tá a Sefirá de Gevurá. Lá na Sefirá de Gevurá tem Keter, tem mais outras Sefirotes, né? Outra árvore da vida ali dentro. E Rabi Akiva, ele ficava em Keter da Gevurá, lá dentro da Gevurá. Por ser piedoso, ele raspou todo o cabelo e removeu todas as forças de Din, enfraquecendo-as. Por isso, ele era careca. Então, o significado do porquê ele era careca, né? Com isso, ele também tinha força para trazer nefashot do prosélito do próprio local da santidade, como fazia Ben Azai, que veio do lado de Chesed, sendo que ali é o local onde saem as nefashot do prosélito. E esse é o segredo do porquê o Rabi Akiva era chamado de piedoso, em hebraico, chassid, mesmo sendo do lado da coroa de Gevurá. Isso é o que está escrito na Guemará, quando se diz que o Rabi Akiva conquistou a sua bondade. O mesmo
Apareceu no livro do Zohar, na porção semanal de Pekudê. Ele era chamado de o ancião, ou literalmente avô piedoso, Savá, Chassidá. Deixa eu ver se eu vou pegar. Eu vou parar esse aqui, por aqui, que tá muito longo.